Bem, o meu texto eu intitulei sobre a recodificação mercantil do psiquismo e seus efeitos. No cenário das psicopatologias cotidianas da vida pós-moderna, um conjunto de fenômenos chama a atenção. Esportes radicais, body art, barebacking e novos tipos de sadomasoquismo, como, por exemplo, canibalismo e pedofilias monstruosas. Trata-se de comportamentos que possuem como denominadores comuns uma inquietante aproximação da morte e uma perturbadora destruição do corpo. A busca do aniquilamento pelo excesso doloroso parece retomar com efeito a lógica das reações ao trauma, como a compulsão à repetição e a presença do prazer masoquista. Ora, se está claro que fenômenos desse tipo foram o maior obstáculo epistemológico da obra freudiana, dando origem à segunda teoria das pulsões, resta compreender, contudo, seu atual caráter epidêmico. De fato, como compreender a disseminação de tais fenômenos? Gostaria de compartilhar com vocês minhas hipóteses sobre as causas de tal disseminação. Tais hipóteses se constroem sobre duas premissas fundamentais. Em primeiro lugar, diria que se tais fenômenos se apresentam sob uma faceta epidêmica, devemos buscar hipóteses em formas gerais de ação da cultura sobre o psiquismo. Em segundo lugar, uma vez que a natureza desses fenômenos solicita para sua compreensão conceitos e derivações da segunda teoria freudiana das pulsões, tais formas de ação da cultura devem necessariamente se articular com a versão final dessa teoria. Antecipando meus argumentos, examinarei primeiramente as transformações da cultura fundamentais que ocorreram a partir da esfera econômica e mercantil. Em segundo lugar, apresentarei as minhas hipóteses sobre como se configura atualmente a interface entre economia de mercado e economia libidinal. Finalmente, tentarei demonstrar como os efeitos dessa nova interface se articulam com a segunda teoria pulsional freudiana, de modo a justificar a ênfase compulsiva e masoquista das novas formações psicopatológicas. Partamos da inquietante hegemonia da economia sobre o psiquismo no mundo contemporâneo. Com efeito, uma das principais características apontadas como a marca da pós-modernidade se localiza precisamente na preocupante subordinação da cultura e da subjetividade ao registro econômico. É possível, assim, apontar para uma diferença fundamental entre a realidade econômica atual e aquela presente nas análises freudianas da cultura. Freud sempre atribuiu à economia um lugar ao lado das forças de recalcamento da sexualidade, sendo essencialmente ela pensada como administração da precariedade de recursos em oposição à satisfação dos prazeres. Na realidade atual, contudo, a economia se faz presente junto ao psiquismo não mais como um princípio de limitação de prazeres, mas sobretudo como uma administração instrumental desses desejos e prazeres para a geração de novas riquezas. Esta mudança nas relações entre economia e psiquismo se tornou visível particularmente nos últimos anos da vida de Freud, o que pode talvez justificar a ausência de tratamento explícito dessa questão em seus textos. Desde a Segunda Guerra Mundial, contudo, Adorno propôs um sombrio diagnóstico cultural do Ocidente, a saber, a redução da razão humana a modos de pensamento puramente instrumentais, a mercadorização da cultura sob a forma da indústria cultural e a submissão dos interesses humanos a prioridades econômicas. O aspecto preocupante diz respeito, conforme Adorno, ao funcionamento da racionalidade humana, que, longe de se constituir em mera ferramenta de domínio da natureza, se volta contra a própria natureza do homem. Note-se que esse retorno da racionalidade contra a própria natureza humana no âmbito da indústria cultural é hoje particularmente notável, pois, para além de seu estatuto de mercadoria, a cultura tornou-se um meio de produção de comportamentos.
Mais especificamente, comportamentos de consumo. Não se trata apenas de vender imagens e discursos através do cinema, televisão, rádio, internet, mas também da utilização da própria imagem como um sutil instrumento na produção do comportamento de consumo. Assim, apelos eróticos, estímulos sensoriais, identidades, ideais estéticos, valores morais, visões de mundo, enfim, qualquer processo psíquico pode se tornar uma ferramenta eficaz dessa produção. Para tanto, deve-se simplesmente, a cada vez, seja recodificar velhas necessidades humanas em comportamentos comercializáveis, seja criar novas necessidades. De fato, pode-se dizer que o que caracteriza o momento atual da razão instrumental diz respeito ao aspecto exponencial desse processo de tradução e criação de formas de sociabilidade e cuidados de si em elementos que as tornem acessíveis à lógica mercantil. Ilustrarei esse processo de tradução com 2 casos de recodificação mercantil do sofrimento psíquico, onde esse processo é particularmente regular e uniforme, a saber, a depressão e a impotência sexual. Para ilustrar o processo de recodificação mercantil da depressão, gostaria de citar aqui o excelente livro de Silvia Borghese, aqui presente, Depressão e Doença Nervosa. Trabalho que realiza uma verdadeira arqueologia da depressão enquanto modalidade do adoecimento psíquico pós-moderno. Conforme demonstrou Silvia Borghese, a recodificação da depressão compõe-se de 4 etapas fundamentais. Tais etapas são: primeiro, o avanço na tecnologia neuroquímica. Segundo, reorientação epistemológica do conceito de depressão na psicopatologia. Terceiro, naturalização do sofrimento, isto é, eliminação do seu caráter histórico pela imposição da organicidade como sendo sua causa exclusiva, passível, portanto, de correção neuroquímica. Quarto, fidelização do consumidor aos medicamentos através da tecnologia do marketing. Note-se que as 3 primeiras etapas se passam no campo da cultura, enquanto que a última se focaliza especificamente no registro subjetivo. Vejamos primeiramente as 3 primeiras etapas, para em seguida examinar o modo de funcionamento da última etapa, aquela da fidelização do consumidor. À primeira vista, poderia parecer que o desenvolvimento tecnológico de uma psicofarmacologia eficaz ao longo das últimas décadas seria o elemento essencial em jogo na disseminação do diagnóstico e tratamento da depressão. Mas o processo como um todo é mais complexo. Pois, se por um lado a psiquiatria adquiriu um maior poder terapêutico, apoiada nos avanços na neurofisiologia e neuroquímica, por outro lado, o reposicionamento epistemológico foi um passo igualmente estratégico na recodificação da depressão. Com efeito, apenas um radical convencionalismo nosológico permitiria a manutenção de um processo virtualmente infinito de renomeação de grupos de sintoma. E essa possibilidade de renomeação é um correlato necessário de uma outra novidade no campo psiquiátrico. A coerência interna, isto é, a identidade de uma patologia, passou de fato a ser definida pelos efeitos de novas drogas sobre o psiquismo. Assim, com o convencionalismo nosológico, a psiquiatria pôde finalmente inverter a ordem do seu processo de produção de conhecimento e de ação terapêutica. Ao invés de esperar passivamente as doenças surgirem e tentar curá-las, ela pode passar a definir a posteriori as patologias de sua competência, organizando-as em torno dos agrupamentos, da morfologia, da intensidade e da duração de sintomas que empiricamente se transformam sob a ação de drogas. Tais foram os avanços científicos da psiquiatria inerentes ao processo de recodificação da depressão. Passemos agora à etapa seguinte, aquela da naturalização do fenômeno depressivo. Isto é constatável pela crescente popularização dos discursos sobre a depressão no âmbito leigo, assim como uma inflação inusitada do diagnóstico da depressão no âmbito médico. Com efeito, para além da clínica psiquiátrica como tal, o diagnóstico e o tratamento da depressão é hoje comumente realizado por clínicos gerais,
ginecologistas e outros especialistas sem informação psicopatológica específica. Nesse sentido, a depressão está associada a discursos que a naturalizam, isto é, que a apresentam como condição natural do ser humano, resultante de distúrbios orgânicos. Ora, com isto opera-se uma ressignificação da depressão como uma doença de origem meramente orgânica, privando-lhe o sentido de uma forma de reação aos acontecimentos e invalidando a priori qualquer vocação crítica do sujeito frente à sua realidade. Isso significa compreender afetos que antes eram nomeados como tristeza ou decepção, enquanto fenômenos psíquicos completamente desvinculados do contexto histórico. Assim, na lógica do discurso que naturaliza a depressão, o responsável último pela doença se torna o próprio indivíduo, ainda que sua responsabilidade se limite ao registro somático. Entretanto, esse mesmo discurso informa que a ciência já se encontra suficientemente avançada para oferecer uma solução concreta para tais problemas. Nesse momento, o sujeito está preparado para exercer seu novo papel social, aquele de consumidor. Sua insatisfação, inconformismo e tristeza deixaram de ser reações compreensíveis à adversidades de sua existência e passaram a significar distúrbios neuroquímicos passíveis de correção medicamentosa. E, contudo, o trabalho de recodificação não termina aqui, já que um novo problema se coloca, aquele de conquistar a fidelidade desse novo consumidor. Será então que uma outra ciência poderá desdobrar suas competências, aquela do marketing? Assim, por exemplo, a apresentação publicitária da alegria como um estado afetivo sem relação histórica, que tem como única referência a neurofisiologia, permite apresentá-la como um estado afetivo à mão, passível de ser obtido pela medicalização a qualquer momento e por toda a vida. Vejamos agora o caso da recodificação mercantil da impotência sexual. Em primeiro lugar, a recodificação da impotência supõe uma mudança terminológica. De impotência, isto é, de não poder, ela passa a uma expressão de cunho mais operacional, a disfunção erétil. Em seguida, sua naturalização é constatável pela percepção de uma crescente popularização dos discursos sobre o caráter natural do sexo, assim como uma inflação inusitada do diagnóstico de ausência de libido no âmbito médico como um todo. A impotência, assim como a depressão, é associada a discursos que a naturalizam e que a apresentam como condição natural, independente de suas experiências históricas. De disfunção erétil, a impotência passa a ser uma disfunção orgânica passível de correção. Tais elementos químicos presentes na correção são então embalados e adornados com imagens de sujeitos tranquilos e felizes, aliviados e enigmaticamente sem qualquer apelo erótico. Isso poderia parecer paradoxal, pois afinal poderíamos pensar que se trata de vender ao consumidor uma experiência erótica a ser obtida em um futuro imediato. Mas não, a imagem tem razão e revela a finalidade última do elemento ativo. Não é o erotismo que se veicula ali na embalagem, mas o alívio de uma missão cumprida. A segurança de uma ereção sem risco, considerada como condição necessária de uma satisfação sexual da companheira, para que ela não o abandone jamais. Como compreender, se não assim, o jovem de 20 e poucos anos que, com uma vida sexual prazerosa com sua namorada, mas inconformado com uma sistemática impotência com outras amantes, busca prostitutas sob o efeito do Viagra, apenas para mais uma vez e sempre fracassar na esperada prova dos 9 de sua masculinidade. Ironicamente, a promessa de que algo sempre estará ali na forma de uma ereção impermeável aos avatares do humano será sistematicamente uma promessa não cumprida. Não é raro, então, que a única segurança possível que inverta tal satisfação compulsória do outro em seu negativo, como no caso da esposa de um bem-sucedido homem de negócios, sem problemas de ereção, que escolhe como amante um homem totalmente impotente, mesmo sob a certeza química do Viagra. Uma paixão verdadeiramente aristotélica pelo necessário parece reger os destinos da vida sexual pós-moderna.
Segundo Aristóteles, com efeito, necessário é aquilo que não pode ser de outro modo. Ambos casos de recodificação do sofrimento desembocam em sua etapa final na questão da fidelização do novo consumidor, o que exige uma tecnologia especificamente voltada ao campo psicológico, capaz de garantir a eficácia da produção do consumo. Vejamos como isso se dá. Zygmunt Bauman apontou o caráter imperativo do gozo na moderna sociedade de consumo enquanto um elemento pertencente a uma transformação global da sociedade. Ora, a eficácia mercantil desse imperativo depende do redirecionamento da libido segundo uma gramática particular. Segundo minha hipótese, tal gramática reedita aquela do recalcamento originário para finalizá-lo de um modo ligeiramente diverso daquele prescrito pela perspectiva freudiana. Em seu primeiro momento, tal como no recalcamento originário, esta gramática suprime uma série de satisfações libidinais. Entretanto, em seu segundo momento, ao invés de empregar as forças libidinais insatisfeitas no trabalho, conforme postula Freud, a nova gramática exige que a saciedade erótica se realize no prazer de consumir. Conforme demonstrei em outro trabalho, o processo de virtualização do mundo, ao depurar a realidade de todos os seus detalhes chocantes, simultaneamente priva o sujeito de grande parte de seu gozo pré-genital, o que pode ser considerado como uma reedição do recalcamento orgânico. Mas tal reedição é realizada apenas de modo parcial, pois nessa nova gramática trata-se então de reedicionar a libido em suspenso para formas de satisfação necessariamente associadas às imagens e mercadoria. Assim, a produção do consumo mimetiza o prazer perverso segundo uma racionalidade instrumental da qual o sujeito dificilmente se libertará. Notemos que tal processo é, portanto, isomórfico àquele da perversão. Um prazer erótico é suspenso para ser substituído por outro prazer, igualmente erótico, mas dirigido ao prazer de consumir. Nesse sentido, a gramática da perversão pode ser considerada enquanto modo fundamental da produção do consumo. Até agora vimos como a transformação da esfera econômica a partir da indústria cultural exigiu o domínio de uma tecnologia simbólica destinada à produção do consumo. Isolamos seus mecanismos, que foram ilustrados pela recodificação da depressão e da impotência sexual. Localizamos o processo fundamental da produção do consumo no que denominei gramática da perversão. Trata-se agora de articular esse processo à compulsão, à repetição e ao masoquismo, traços frequentes das patologias da pós-modernidade. O primeiro ponto sobre o qual gostaria de chamar a atenção é o fato que o sintoma oriundo da neurose não permanece hegemônico ao longo da obra freudiana. Mas o que seria um sintoma no contexto da segunda tópica e da segunda teoria das pulsões? Ora, o texto freudiano aponta como a determinação última dos fenômenos normais e patológicos sistematicamente a noção de pulsão. Assim, pode-se dizer que os modelos de sintomas se formam a partir de modelos de pulsão. Na primeira teoria das pulsões, o sintoma tem a estrutura de uma solução de compromisso entre o desejo, seu recalcamento e o retorno do recalcado sob forma deformada. De modo que podemos, em princípio, cogitar a possibilidade de uma definição de sintoma para a segunda teoria das pulsões, análoga à primeira teoria. As reflexões clínicas de Freud em seu período final convergem em torno da problemática do masoquismo moral. Em Moisés e o Monoteísmo, por exemplo, Freud examina os efeitos da interdição do culto à imagem e, portanto, da privação da sensorialidade na economia libidinal. Esses efeitos são a insatisfação libidinal e o aumento da agressividade. Mas com o recalcamento da violência dirigida para o exterior, condição necessária da convivência civilizada, a agressividade deve se satisfazer no próprio sujeito. Assim, o impasse pulsional que caracteriza a vida em civilização se traduziria na seguinte declaração: ou eu te mato, ou eu me mato. Quanto maior o grau de civilização,
Quanto maior a renúncia pulsional que o sujeito faz em nome de seu semelhante, tanto mais sua agressividade seria satisfeita em seu próprio interior. É assim que, segundo Freud, o processo civilizatório necessariamente carrega de agressividade o eixo que vai do superego ao ego. A implacável agressividade do superego resultaria, segundo Freud, de uma desfusão pulsional entre as pulsões de vida e a pulsão de morte, indissociável da civilização. Tal dinâmica pulsional já havia sido descrita em detalhe em 1924, no Problema Econômico do Masoquismo. A construção psicanalítica do masoquismo moral é, contudo, um pouco mais complexa. A agressividade do superego é acompanhada por uma segunda hipótese, aquela do masoquismo do ego, a qual seria responsável por uma reerogenização da agressividade. Eis o sentido da enigmática frase que encerra o texto. Assim, o masoquismo moral se torna uma testemunha clássica da existência da fusão pulsional. Frase enigmática, pois no ego e o id a desfusão pulsional se colocava claramente ao lado da patologia, o conceito de fusão pulsional sendo reservado para ilustrar fenômenos da normalidade. Claro está que, coerentemente com toda a sua obra, em Um Problema Econômico do Masoquismo, Freud se corrige e pensa a fusão pulsional como um processo presente tanto nos fenômenos normais quanto patológicos. Isso nos permite avançar a questão do segundo modelo de sintoma em Freud. Com efeito, se num sintoma necessariamente cooperam causa da doença e reação do organismo contra ela, tomando o masoquismo moral enquanto testemunha clássica da fusão pulsional, podemos propor uma primeira formalização do sintoma na segunda teoria das pulsões. Esta seria a seguinte: após um processo de desfusão pulsional, o qual pode ter origem em várias causas, as pulsões de vida e a pulsão de morte se refusionam total ou parcialmente em torno de novos eixos da tópica psíquica. Tal definição permite pensar que o masoquismo moral não é a única possibilidade de uma refusão pulsional patológica, abrindo a possibilidade de considerar outros tipos patológicos dessa refusão. Minha hipótese é que grande parte das psicopatologias da atualidade resultam de uma refusão pulsional ao nível do masoquismo erógeno. Vou ler mais um parágrafo, bem, a grande diferença, então, da época de Freud para a de hoje, a meu ver, deve ser pensada a diferença na interface entre a economia libidinal e a economia psíquica, deve ser pensada, sobretudo, a partir da diferença entre interdição de representações, interdição de culto e satisfação libidinal com representações, e interativa ao gozo a partir de uma satisfação imagética. Essa diferença entre os processos de difusão oriundos da repressão na época de Freud, aqueles originários do imperativo do gozo, configura duas economias libidinais distinguíveis entre si. No caso da difusão oriunda do recalcamento da sexualidade, o eixo tópico que vai do superego ao ego se reforça sob a égide do masoquismo moral. Já a difusão pulsional com origem na satisfação narcísica possui, segundo a minha hipótese, efeitos bastante mais inquietantes na economia psíquica. Por um lado, os processos de refusão pulsional dela provenientes se concentram no masoquismo erógeno, associando o seu aniquilamento ao prazer, como no caso das destruições intencionais do corpo. Por outro lado, essa forma de difusão passa ao largo do eixo eu-superego, diminuindo a culpabilidade e permitindo uma relação com a lei cada vez mais convencional. Relação, portanto, pouco investida. Assim, a refusão pulsional tende a ser realizada em formas de masoquismo com preocupantes associações entre o prazer e a dor física, sem que a conotação de uma transgressão seja necessariamente presente. A nova interface entre economia de mercado e economia libidinal cria então um novo hipócrita sujeito destinado a oscilar entre duas possibilidades de investimento psíquico. Por um lado, a tentação de um universo de sentido
Por lá, a tentação de um universo que se apresenta como pleno de sentido, mas cuja gramática perversa visa fundamentalmente levá-lo ao consumo compulsivo. Por outro lado, tentativas desesperadas de fuga dessa prisão do falso sentido, frequentemente feitas na forma de desnorteantes atos de rebeldia sem transgressão, pois a única experiência que ainda resta, sem a obrigação de consumir, é aquela de destruir, seja a si próprio, seja aos outros. Obrigado.